Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão para o canal Voz Espiritualista e hoje o nosso tema é a pobreza da vida adulta. Se você quiser ouvir outras reflexões, lembre-se de se inscrever, ativar o sininho de notificações e nos ajude compartilhando para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, beleza? Muito bem, talvez você esteja estranhando o título dessa reflexão, né? Afinal de contas, a que eu estou me referindo? Calma que eu vou explicar. Uma boa parte das pessoas que eu atendo no meu consultório de psicologia passam por aquilo que eu chamo de síndrome do mundo pequeno. Isto é, pessoas cujas vidas se resumem basicamente em 3 ou 4 endereços. Ou seja, o lugar que ela mora, o lugar que ela trabalha, a casa dos pais e, quando muito, o endereço de um centro espírita, de um terreiro de umbanda, de alguma casa religiosa. Então, a vida da pessoa se resume em 3 ou 4 endereços. Mas nós vivemos num mundo gigante. Nós vivemos num mundo com 7,8 bilhões de pessoas. Então, é isso que eu chamo de uma vida adulta pobre. Não é financeiramente, é uma vida pobre de conexões, é uma vida pobre de relações. E aqui a gente precisa lembrar um ponto muito importante. Nós somos seres que vivemos em sociedade e evoluímos em bando. O ser humano não foi feito para ficar sozinho. E geralmente quando ele fica sozinho, ele não fica muito bem. Você pode até ter um perfil um pouco mais fechado, como é, por exemplo, o meu. Mas se você se nega a ter conexões, se você se nega a ter relações com outras pessoas, então você vai viver um processo de empobrecimento da vida. É uma vida sem estímulos, uma vida frequentemente sem grandes doses de prazer, que são coisas fundamentais para que possamos viver bem. Quer ver outra pergunta que assusta muitas pessoas na vida adulta? O que você gosta de fazer? Quando eu faço essa pergunta, a maioria dos pacientes reagem de uma forma que lembra aquele erro do Windows da tela azul, lembra aquele PAN? A pessoa chega na vida adulta sabendo o que ela precisa fazer, o que ela deve fazer, mas frequentemente sem saber aquilo que ela gosta. É incrível pensar isso, né? E é um pouco assustador. Isso é muito em razão do mundo que a gente vive hoje, dessa pressão constante do sucesso, né? Então, é uma coisa que assusta muitas pessoas. Afinal, o que eu gosto? Muita gente não sabe. Não pratica um esporte, não tem um lazer definido, não tem um hobby, não tem uma paixão, não desenvolve uma arte, não se conecta com pessoas. Então é uma vida pobre em relações, pobre em estímulos. E, portanto, é uma vida meio cinza, uma vida meio sem graça, sem estímulo. E é isso um dos grandes fatores que, no meu entender, leva ao aparecimento de várias doenças, inclusive da depressão. Então nós nunca podemos esquecer que nós vivemos em sociedade e nós evoluímos em bando. O ser humano não foi feito para ficar sozinho. Veja, por exemplo, se você está lá na vida selvagem, o leão tem lá o seu filhotinho, cuida dele um tempo, daqui a pouco ele segue seu caminho. O ser humano não. O ser humano precisa ser cuidado até quase na beira da vida adulta. Então nós demoramos para nos tornar independentes. E mesmo quando nós nos tornamos independentes, a gente precisa de outras pessoas. Porque é assim que a nossa espécie evoluiu, é assim que nós nos relacionamos. E isso faz parte do nosso bem-estar. Portanto, é algo que nós precisamos considerar muito. E aqui, vamos entrar agora num outro ponto muito importante. Muitas dessas pessoas adultas e que exercem alguma atividade espiritual, seja num terreiro, num centro espírita, acrescentam só mais um CEP a essa busca. Então, tem o endereço que ela mora, o endereço em que ela trabalha,
a casa de uma pessoa importante, como dos pais, se for uma pessoa jovem, ou dos filhos, se for uma pessoa mais velha, e o endereço do centro ou do terreiro. Então a vida da pessoa se resume em 4 endereços. E aí, frequentemente, ela precisa tomar cuidado com uma coisa que também é muito comum, que é refugiar-se na espiritualidade. Então a pessoa começa a estudar sobre a espiritualidade, ela começa a se envolver nesse universo, e isso vai causando algo que lá no livro, O Lado Amargo da Espiritualidade, que eu escrevi, e que se você ainda não leu, você pode ler, é só você clicar aqui na descrição do vídeo, você vai achar o link lá do Google Drive, onde você pode baixar esse livro, né? E lá nesse livro eu menciono essa questão que é, a pessoa começa a se envolver na espiritualidade até como um refúgio para a pobreza da sua vida material. Só que conforme ela vai estudando, ela vai se interessando, ela vai se aprofundando nesse universo, ela acaba muitas vezes criando uma aversão às coisas da vida material, como se fosse pecado se divertir, como se fosse pecado buscar prazer. Então ela vai se distanciando das pessoas. Ela perde o interesse, por exemplo, de conversar com outras pessoas, a não ser que sejam assuntos sobre espiritualidade. Ela não tem mais prazer em nada nesse mundo. Então, a espiritualidade, ao invés de se apresentar para ela como um caminho que liberta, vai se apresentar como um refúgio. Então, ela vai se esconder na espiritualidade, ela vai se esconder no terreiro, ela vai se esconder no centro espírita. E ela vai perdendo cada vez mais relações com as pessoas. E aí, muitas vezes eu pergunto aqui nos atendimentos, mas você tem amigos? Tenho. Ah, mas por que você não sai com esses amigos? Ah, mas é porque eu não gosto, os papos já não são interessantes, os lugares que eles querem ir eu não quero ir, e aqui é preciso fazer uma ponderação. Às vezes realmente são amigos que têm hábitos, condutas, comportamentos com os quais a pessoa já não se identifica. Mas muitas vezes é apenas ela que não se identifica mais com esses amigos, porque ela está acostumada o tempo todo a falar só de espiritualidade, como se só isso fosse importante. Então ela vai perdendo a habilidade de conversar com uma pessoa que não seja ou um assunto altamente intelectual, altamente filosófico ou altamente espiritualizado. Então uma simples conversa, um simples bate-papo, uma simples interação entre as pessoas já vira um enorme desafio. Então ela vai se empobrecendo cada vez mais, porque ela vai se fechando cada vez mais nesse universo. Então é sobre isso essa reflexão. Não é pecado nos apaixonarmos pela vida. Não é pecado buscar coisas que nos deem prazer nessa vida. Isso só nos faz bem. Isso só nos engrandece. E eu sei muito bem as consequências desse processo, porque eu vivi isso durante muitos anos. Até que, algum tempo atrás, é que eu comecei a me despertar sobre o quanto esse estilo de vida é prejudicial para a gente. E aos pouquinhos estou tentando enriquecer o meu mundo com coisas que me dão prazer. Desde um esporte. Quando eu era adolescente, eu gostava muito de jogar bola, mas tem 20 anos que eu não jogo uma bola. Vai jogar então. Nossa, eu adorava soltar pipa. Mas isso é coisa de moleque, e daí? Vai lá e solta. Você gostava? Provavelmente você ainda gosta. Vai lá então, vai se divertir, constrói as suas pipas, vai um dia soltar. O que tem? Isso é coisa de criança. E daí? Quem está te julgando? Quem está te avaliando? É você mesmo. Eu gostava muito de cozinhar, então cozinha. Eu gostava muito de escrever, então escreva. Eu gostava de desenhar, de pintar. Eu gostava de tocar um violão, eu gostava de cantar. Entende o que eu quero dizer? É preciso ir em busca daquilo que te dá prazer e que te ligue a esse mundo, porque afinal você ainda é um ser material. Você tem uma natureza espiritual, sim, mas você está vivendo no mundo material. E se você não se apaixonar e se encantar por esse mundo material que nos cerca, daqui a pouco você está indo embora. Isso é uma coisa que a gente observa em todo grande líder espiritual. E às vezes ele tem um trabalho tão forte na espiritualidade
que se ele não tiver alguma coisa igualmente forte aqui no mundo material que possa segurá-lo aqui, ele vai embora. Porque ele começa a perder conexões, ele não tem mais interesse e adoece, se deprime, começa a ter ansiedade de voltar para o mundo espiritual. Mas a gente está aqui por um motivo, não é? A gente tem muito o que fazer nesse mundo. Há muitas belezas, há muitas possibilidades. Espiritualidade não quer dizer uma vida pobre, materialmente falando. E aqui sim, financeiramente falando, relacionamento, conexão, pessoas. Tudo isso é muito importante. E era isso que eu queria trazer nessa reflexão. Não sei se eu consegui chegar ao cerne, mas espero que sim. Espero que ela possa te ajudar. Vou parando por aqui. Um abraço. Até a próxima.